Em primeira mão, vou trazer aqui para vocês algumas geminhas que eu vou estar me posicionando. Essas aqui, confesso que nem passei para os alunos ainda. Enquanto estava fazendo algumas análises, procurando altcoins de inteligência artificial, eu comecei a observar como estavam as altcoins de inteligência artificial que tenho em carteira. Confesso que a maioria delas me chamou a atenção e, nesse momento, não vou me posicionar em novos tokens de inteligência artificial, mas aumentar as minhas exposições nas altcoins de inteligência artificial que já tenho, pelo fato de já estar em ótimos preços e muito em breve a gente pode ver aí essas altcoins começando a subir. Então, por esse motivo que, enquanto eu estava aqui analisando, eu vi que era um ótimo conteúdo para estar trazendo aí para vocês, principalmente você que procura uma altcoin de inteligência artificial para estar se posicionando, para você que não tem ainda, e para você que pretende baixar preço médio nas altcoins de inteligência artificial que você já tem aí na sua carteira, tá bom? E ó, chegou aqui agora, seja bem-vindo. Eu tô aqui todos os dias, tá? De segunda a sexta, trago conteúdos como tokens de inteligência artificial, análise de mercado, tudo para te ajudar a conseguir surfar esse ciclo de alta, para que você consiga ganhar dinheiro de fato nesse ciclo de alta. E eu não tô aqui para te vender nada, tá? As minhas análises são sempre imparciais. Quando eu vendo, eu venho trazer vídeo aqui falando de venda. Quando eu compro, venho trazer vídeo aqui falando de compra. Por exemplo, agora algumas pessoas falando sobre venda de Bitcoin. Bitcoin vai começar a cair, altcoin vai começar a cair. Mas eu tenho um posicionamento contrário, tá bom? Não tô aqui para agradar a maioria. Eu tô aqui para mostrar para você o que eu faço de fato, tá bom? Enfim, conto aí com sua inscrição, se o vídeo te ajudar, se você gostar do conteúdo, e também com seu like, tá? O YouTube não tá entregando os meus vídeos para grande parte do pessoal que tá inscrito aqui ou pro pessoal que já me acompanha há mais tempo, tá? Geralmente o algoritmo do YouTube acaba não entregando conteúdos como esse para muitas pessoas, mas conto aí com a sua participação para estar deixando seu like, para estar se inscrevendo, ativando os sininhos, para que o YouTube comece a propagar conteúdos assim, tá? Não só nos meus vídeos, nos vídeos de todo mundo que você veja aí falando sobre esse conteúdo, conteúdo de relevância. Então, conto aí com a sua força, tá bom? Enfim, vamos lá para a análise que eu quero estar te mostrando aqui sem muita enrolação, tá? As altcoins que eu vejo como oportunidade nesse momento. Independente se é para você que já tem ou se é para você que quer baixar preço médio nessas altcoins. Um detalhe muito importante também é que altcoins de inteligência artificial é uma aposta nesse momento. Estamos acreditando que as altcoins de inteligência artificial pode ser hype. Com isso, estamos apostando uma pequena fração do nosso patrimônio em altcoins de inteligência artificial para que a gente consiga surfar um possível hype aí nesse ciclo, tá? Primeiro altcoin, NTX, Nunet. Nunet vai ser beneficiado com a fusão entre Ocean, FET e AGIX. Essa fusão vai trazer uma super inteligência artificial dentro da blockchain e o NTX, SDAO e Hypercycle vai ser beneficiado com essa fusão, tá bom? Então, o NTX é a primeira altcoin que eu quero estar trazendo aqui para você como uma altcoin de oportunidade, só que um detalhe importante é que o NTX ainda pode dar uma agulhada aqui embaixo em 0,3, tá? Isso pode acontecer, mas o preço que está atualmente, até lá embaixo, a gente está falando aí de 42%. Por esse motivo, precisa ter um pouco mais de cautela ao estar se posicionando agora no NTX. Obviamente, o NTX vai seguir o mercado e se o mercado voltar a subir com força, ela vai passar a subir também. Então, o que a gente faz para estar caracterizando aqui se compra agora ou se espera? A gente vem para os times menores e tenta entender o que está acontecendo no time diário e no time de 4 horas para a gente ver se de fato está segurando ou não, tá bom? Enfim, veja aqui, nesse momento a gente tinha um suporte aqui nessa região que foi rompido. Para que a gente tenha aqui uma característica onde mostre para a gente que o preço está ganhando força, ele precisa estar acima desse suporte ou desses suportes, tá? Então a gente vai esperar o rompimento dessa região aqui e segurando acima dessa região, ele vai mostrar pra gente que temos aí a possibilidade de estar ganhando força compradora. Ele vai precisar voltar um pouco para utilizar como suporte e nesse voltar um pouco para utilizar como suporte, vamos caracterizar aqui como uma base de preço. E nessa base de preço a gente vai ter oportunidade de compra onde o NTX pode subir até as próximas regiões, 10, 20, 30 centavos de dólar aí nas próximas semanas, tá bom? Outro token, o VAI. O VAI, já falei diversas vezes aqui para vocês sobre o VAI, trouxe uma análise só desse token, falando o que é o VAI, o projeto VAIout. E o projeto VAIout, para quem não conhece, foi criado em colaboração com a IBM. É uma das maiores Big Techs que a gente tem no mercado atualmente e a IBM é uma das parceiras aqui do VAIout. É um projeto pequeno, ainda
tem um valor de mercado baixo ainda, mas futuramente o jogo pode virar e o Viote estar aí entre as maiores altcoins de inteligência artificial do mercado, tá ali no top 10, top 15 de inteligência artificial, tá bom? Quando a gente observa aqui no semanal, olha só o suporte que o Viote está nesse momento. A gente tem um suporte bem interessante no Viote. Quando a gente observa aqui no gráfico diário, o padrão no gráfico diário ainda está naquele padrão lá que ele estava formando anteriormente, que era um padrão mais ou menos nesse formato aqui, um padrão de cunha, onde geralmente rompe para cima e sobe com muita força, mas, infelizmente, o Bitcoin caiu, tá, pessoal? Se o Bitcoin cai, todas as altcoins caem junto, não tem jeito. Ele conseguiu romper, conseguiu confirmar e a gente teve uma valorização aqui até que interessante, uma valorização de 42% em 3 dias. Só que o Bitcoin começou a cair, todas as altcoins caem junto, tá? Então, o Viote caiu, infelizmente, por conta aí dessa correção do Bitcoin, e ele caracteriza, nesse momento, um canal nesse formato. E veja que nesse momento ele está conseguindo utilizar a base inferior como suporte, tá? E veja outra coisa aqui também que é importante, e era a confirmação que a gente esperava lá no NTX, já está acontecendo aqui no Viote, formando um fundo ascendente, segurando, utilizando essa região aqui como suporte, para provavelmente vir tocar nessa base aqui em 27, ele pode corrigir um pouco, depois tocar de novo para romper e a partir de então passar a subir, tá bom? Então o Viote é a segunda altcoin aí que eu tô de olho para estar aumentando um pouco mais a minha exposição. O Viote, eu confesso para vocês que não tenho uma exposição tão grande, tá? As minhas maiores exposições eram no AJAX, vendi o AJAX porque acreditava que poderia cair ali algo em torno de 50%, o AJAX corrigiu 50%, não deu tempo de recomprar porque eu estou esperando a fusão e sair o ASI, tá? Mas nesse momento eu estou exposto um pouco mais no SDAO, um pouco mais no MEN e em outras altcoins de inteligência artificial também. E falando sobre o SDAO é outra altcoin que tem um ponto bem interessante de oportunidade. Veja que o SDAO ele conseguiu segurar nesse fundo aqui em 67, que era um topo de resistência anterior. Quando a gente vai utilizar Fibonacci, observar aqui se conflui esse ponto com alguma região de Fibonacci e veja que é 61% de Fibonacci, exatamente, ele conseguiu segurar, a gente tinha uma pressão vendedora para tentar forçar o preço para romper essa região e essa pressão vendedora foi absorvida pelos compradores e veja como está nessa semana, a gente já tem uma valorização bem significativa mostrando que temos pressão comprador aí pro SDAO. Lembrando que o SDAO, se não me engano, vai ser lançado alguns tokens lá dentro da plataforma do Singularity DAO e isso vai trazer pressão compradora aqui pro token SDAO, porque para você participar dos lançamentos dentro da plataforma do Singularity DAO, você precisa ter os tokens SDAO. E com isso, a gente tem uma maior pressão compradora e quem tem os tokens SDAO começa a segurar esses tokens para participar. Então a pressão vendedora vai diminuir e aumentar a pressão compradora para quem quer participar dos lançamentos lá dentro da plataforma do Singularity DAO, tá bom? Então, Singularity DAO é outra altcoin de inteligência artificial que pode estar nos proporcionando oportunidades para essa semana. E, obviamente, tá, pessoal? É como eu sempre falo, não adianta a gente observar o altcoin sem observar o Bitcoin. Porque, por exemplo, todas as altcoins que mostrei aqui para você tá mostrando característica de valorização, como o SDAO aqui que você está vendo na tela. O SDAO está esboçando aqui, olha só, uma possibilidade de uma pressão compradora muito grande, uma valorização até essa região de 1,20 ou até mesmo 1,70. Está caracterizando isso e olha só como ele está formando um pivô de alta e quando começa a subir a alta é bem ampla e bem rápida também. Então ele pode simplesmente em alguns dias ou semanas vir direto para 1,70. Porém, isso só vai acontecer se o Bitcoin segurar ou continuar subindo, porque se tiver possibilidade de correção para Bitcoin, a gente vai ter correção nas altcoins também. Por isso que todas as análises que trago aqui de altcoin, eu sempre mostro o que pode estar acontecendo ali com o Bitcoin também, tá bom? Então a gente precisa confluir todas essas análises aqui com o Bitcoin. Veja que nesse momento a gente tem o Bitcoin segurando naquela região de suporte mensal que tinha passado para vocês em vídeos anteriores, lá na semana passada, segurando também no semanal, nessa região de fundo aqui de 64 a 65, com um candle bem interessante, um candle de absorção, e no gráfico diário, que é importante a gente estar observando também, ele está conseguindo romper essa micro resistência que a gente tinha aqui atrás em 65. Só que tem um detalhe muito importante aqui, tá?
Para ele continuar subindo, como ele veio subindo nos últimos dias, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, volume. Se a gente tem valorização, precisamos de volume comprador para esse preço continuar subindo de forma consistente. E segundo, liquidez aqui nessas regiões mais acima, 69, 70, 73, tá? Então a gente vai observar essas duas características. Primeira delas, volume. Como que a gente está de volume? Volume está em queda, o volume está em 25 bilhões, a gente tinha um volume de 50, 60 bilhões, o volume caiu pela metade, não temos volume. Segundo, liquidez aqui nessas regiões de 69 a 70 mil, a gente observa no gráfico de 1 hora, tá bom? Para a gente ver essas regiões de forma mais assertiva. Veja que a gente não tem a maior quantidade de liquidez que a gente tem aí embaixo, 64. Então, eu não descarto nesse momento um toque lá naquela região de 64, 65 a 64. Isso pode acontecer. O Bitcoin dá uma agulhada bem prévia, bem rápida também, só para buscar liquidez, tá? E não vai ser uma queda para você sair se desesperando, vendendo todas as suas altcoins ou Bitcoin. Por quê? Vai ser, se acontecer, vai ser simplesmente uma busca de liquidez para continuar subindo e até mesmo para formar um topo ascendente para ele vir buscar essas regiões de 73 e levar a liquidez lá para cima, 69, 70, 73, tá bom? Então isso pode acontecer, vamos ficar atento aqui para curtíssimo prazo e isso só vai mudar para gente que vai pegar um trade de curto prazo. Para gente que está acumulando aqui, não vai mudar tanto. Porque se acontecer uma correção, vai ser uma correção de curtíssimo prazo para continuar subindo lá na frente. Então, o vídeo até aqui é para quem quer acumular, então não vai te afetar se acontecer uma pequena correção aqui só para buscar liquidez. Acredito que não vai nos afetar. Agora, para você que está buscando trade, precisa ter um pouco de cautela, porque quem faz trade precisa colocar stop em algum lugar. E o preço pode ir lá te tirar no stop para depois continuar subindo, tá bom? Então, para Bitcoin é isso, tá, pessoal? E a próxima altcoin que eu quero estar trazendo aqui para você, que também é de inteligência artificial, obviamente, é o MEN. O MEN também está em uma boa região de suporte, assim como o SDAO. O MEN está segurando aqui nessa região de suporte, que era uma região onde ele conseguiu romper facilmente no semanal, não foi retestado e está vindo para retestar. Essa é a terceira semana que ele está segurando nessa região. Ele segurou aqui nessa semana, na semana seguinte ele segurou e até fechou um pouco no positivo. E agora a gente tem aqui o preço segurando mais uma vez e pode tocar de novo aqui em 29. Está em 33, pode voltar um pouco até 29 para lá na frente ele formar uma estrutura de alta e continuar subindo, tá bom? Eu acreditava que o preço poderia segurar aqui nessa região de 47, porém é como eu disse anteriormente, se o Bitcoin está caindo, todas as altcoins vai cair junto. Por esse motivo que o MEN também caiu, assim como todas as outras altcoins, como por exemplo o Chainlink, o Ethereum, não só em token de inteligência artificial. As altcoins grandes caíram também, tá bom? E o MEN não escapou da queda. Ele caiu e conseguiu segurar até uma região de suporte. E quando começar a entrar pressão compradora aqui, a gente pode ver o MEN voltando a subir, não para segurar mais em 71, mas sim para romper e buscar 12 centavos de dólar. Tá bom? Então, por esse motivo que eu acredito que o MEN pode estar nos dando oportunidades, porque até a próxima resistência a gente tem 300%, depois resistência 15 centavos, 400% de valorização aí, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para você no vídeo de hoje. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, conto com o seu like para que o YouTube divulgue para mais pessoas esse conteúdo e para que a gente mostre para o YouTube que esse conteúdo tem valor e tem significância aí pra gente que tá tentando fazer um dinheiro com o mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.